Ney Day. Web comemora retorno de Neymar Júnior à seleção brasileira. Com a proximidade da Copa do Mundo, a curiosidade dos torcedores brasileiros vai muito além das quatro linhas. O público quer saber cada vez mais sobre a vida pessoal dos nossos craques e, principalmente, sobre as famílias que são o suporte fundamental desses atletas dentro e fora dos gramados. A seguir, apresentamos quem são os familiares que acompanham de perto os jogadores que representam o Brasil no cenário mundial. Neymar, o nome mais emblemático da seleção, é atualmente casado com Bruna Biancardi, com quem tem duas filhas, Mavi e Mel. O atacante também é pai de Davi Luca, fruto de seu relacionamento com Carol Dantas, e de Helena, filha de Amanda Kimberly. O goleiro Alisson divide sua vida com Natália Becker, com quem tem 3 filhos, Mateu, Helena e Rafael. Já Lucas Paquetá e sua família formam um dos núcleos mais conhecidos do futebol nacional. O jogador e sua esposa estão juntos desde 2010 e são pais de Benício e Filipe. No setor defensivo, o zagueiro Bremer, que defende a Juventus, é casado com Débora Claudino. Quem também atrai os holofotes é o jogador do Flamengo, que vive um namoro marcado por idas e vindas com Caroline Lima. Por falar em Éder Militão, o atleta é pai de Cecília, fruto de seu relacionamento anterior com Caroline, e de Helena e Mateu com Tainá Militão. Danilo Luiz e Clarice Salles, que se conheceram na adolescência, são casados desde 2017 e pais de Miguel e João. Marquinhos, por sua vez, possui uma das famílias mais numerosas da equipe. Casado com Carol Cabrino desde 2016, o casal tem 4 filhos, Maria Eduarda, Henrico, Martina e Felipe, o caçula da família. Douglas Santos mantém um relacionamento com Cristiane há mais de 13 anos, e o casal tem 3 filhos, Henrique, Yasmin e Laura. Entre os veteranos, Casemiro é casado com Ana Mariana, pais de Caio e Sara. Já o zagueiro Ibanez oficializou a união com Bruna em 2023. Após 5 anos de relacionamento, eles são pais de Maia. Entre os jovens talentos, o atacante Ryan, aos 19 anos, já compartilha a vida na Inglaterra, onde atua pelo Newcastle, ao lado de sua família. Já Fabinho, casado com a ex-jogadora e influenciadora Rebeca Tavares há mais de uma década, é pai de Israel e da pequena Alícia. Gabriel Martinelli vive um relacionamento à distância com a noiva, Isabela Rosso, estudante de medicina que ganhou notoriedade nas redes ao mostrar os desafios de conciliar a faculdade com a rotina de um jogador de elite. Enquanto isso, Rafinha é casado com a influenciadora Natália Belloli, que compartilha sua rotina de moda e maternidade juntos. Eles são pais de Gael, nascido em 2023. Por fim, Luiz Henrique oficializou a união com Tami Parisotto em uma cerimônia luxuosa realizada em outubro de 2024. Vale lembrar que o retorno de Neymar aos gramados pela seleção é aguardado com grande expectativa, já que sua última atuação com a camisa verde e amarela ocorreu em 17 de outubro de 2023, na derrota por 2-0 para o Uruguai, em Montevidéu, pelas eliminatórias da Copa do Mundo. Agora que a gente deu essa pincelada geral sobre quem compõe o círculo íntimo dessa nova geração da nossa seleção, eu preciso confessar para vocês que é impossível olhar para essa lista sem sentir um misto de nostalgia e curiosidade. Quando a gente fala do Neymar, a gente não está falando apenas de um atleta, mas de um fenômeno que transcendeu o esporte há mais de uma década. O Neymar que a gente vê hoje, pai de 3, vivendo esse momento de retorno e estabilidade familiar com a Bruna Biancardi. É um personagem muito diferente daquele menino que saiu de Mogi das Cruzes, lá em 2009, para encantar o Brasil com a camisa do Santos. A trajetória dele é um estudo de caso sobre o que é ser o centro das atenções no mundo. Ele sempre teve ao seu lado uma estrutura muito peculiar, começando pela figura onipresente do pai, o Neymar pai, que moldou sua carreira desde o início. Mas o que a gente observa agora nessa fase que antecede a Copa do Mundo é uma mudança de foco. Se antes o burburinho era sobre festas e a vida de solteiro de um jovem prodígio, hoje o debate gira em torno da maturidade, da recuperação física após aquela lesão séria que o tirou dos gramados por tanto tempo e, claro, do papel que as mães de seus filhos desempenham nessa engrenagem. A Carol Dantas, por exemplo, sempre foi um ponto de equilíbrio fundamental para ele, e a forma como eles mantêm uma relação de respeito e parceria em prol do Davi Luca é algo que, sinceramente, eu acho que serve de exemplo para muitos atletas que vivem sob o mesmo nível de pressão. E não dá para ignorar o contraste quando a gente olha para outros nomes como Alisson Becker. Ele e a Natália formam um casal que a gente quase não vê em polêmicas, né? Eles representam esse lado mais sóbrio da seleção.
A trajetória do Alisson, que começou no Internacional, é marcada por uma evolução técnica absurda e uma estabilidade emocional que, na minha visão, é o que o diferencia como um dos melhores goleiros do mundo. É interessante notar como o ambiente familiar, para muitos desses atletas, funciona como uma redoma. O caso do Marquinhos e da Carol Cabrino é outro exemplo fascinante. Eles se conheceram na época em que ele ainda estava desabrochando na Roma, e acompanhamos, praticamente em tempo real pelas redes sociais, o crescimento dessa família, que hoje é praticamente um time de futebol completo. Essa estabilidade, no meu ponto de vista, é o que permite que caras como Marquinhos mantenham um nível de performance tão alto por tanto tempo, mesmo jogando num campeonato tão exigente quanto o francês. Agora, falando um pouco sobre o que a gente viu nos últimos anos, eu acho importante pontuar como o comportamento da torcida e da imprensa mudou. Antigamente, a vida pessoal do jogador era algo que ficava muito mais restrito ao campo. Hoje, com a era das redes sociais e das influenciadoras como a Caroline Lima ou a Natália Beloli, a exposição é constante. O caso do Éder Militão, por exemplo, foi amplamente dissecado pela internet. As idas e vindas, a exposição pública do relacionamento com a Caroline, o nascimento da Cecília, tudo isso virou combustível para um debate que muitas vezes ultrapassa o limite da privacidade. Eu particularmente acho que essa exposição tem um preço caro para o atleta. Quando a vida pessoal vira entretenimento de massa, qualquer erro dentro de campo é imediatamente correlacionado com o que acontece fora dele, o que é uma injustiça técnica, mas é a realidade da nossa era digital. Eu olho para o Danilo, que é um dos líderes desse elenco, e vejo uma trajetória muito mais pé no chão. O fato de ele estar com a Clarice desde a adolescência, passando por Portugal, Espanha, Inglaterra e Itália, mostra que existe uma base sólida que muitas vezes o torcedor ignora na hora de cobrar resultados. Eles não são apenas esposas de jogadores. Muitas delas são gestoras da vida desses atletas, cuidando de logística, de imagem e de um porto seguro que, em um mundo de egos inflados e milhões de euros, é uma raridade. O caso do Lucas Paquetá, que mantém esse relacionamento de tanto tempo, reforça essa ideia de que a estabilidade familiar é sim um dos pilares para quem busca chegar ao topo e principalmente permanecer lá. Na minha visão, o que a gente está vivendo agora com esse retorno do Neymar é um capítulo final de uma era. Ele é o último grande ídolo de uma geração que viveu a transição total para o mundo das redes sociais. E esse retorno à seleção não é só sobre futebol, é sobre legado. Muita gente questiona se ele ainda tem condições de conduzir o Brasil ao hexacampeonato, mas quando a gente olha para a história dele, a gente vê que ele sempre foi um jogador de momentos. Se ele vai conseguir unir todo esse seu histórico pessoal, os acertos e erros do passado, com a necessidade de ser o líder em campo, é uma das perguntas mais interessantes que o esporte brasileiro nos coloca hoje. A minha opinião pessoal é que a seleção brasileira, como instituição, sempre precisou de uma referência. E enquanto essa referência for um ser humano com tantas facetas expostas, a gente nunca vai ter um momento de calmaria. Isso é, ao mesmo tempo, a beleza e o caos do futebol brasileiro. Não é só sobre quem joga mais, é sobre como cada um desses jogadores consegue equilibrar a vida de popstar com a responsabilidade de carregar uma nação nas costas. E no fim das contas, saber quem são as pessoas que estão ali nos bastidores dando suporte para eles, nos ajuda a humanizar esses super-heróis de chuteira. Acho que antes da bola rolar, é fundamental que a gente entenda que por trás de cada convocação, existe uma estrutura familiar que está, muitas vezes, sofrendo e celebrando junto com a gente, o que torna todo esse processo muito mais complexo e, de certa forma, muito mais real do que os números e as estatísticas que a gente costuma discutir. É um cenário fascinante, que nos mostra que por mais que o futebol mude, a base de tudo continua sendo as relações humanas. Opa! E aí, você tá ainda aí? Bom, beleza, então. Então quer dizer que você gostou da notícia. Dá uma moral pra mim, me ajuda? Vamos combinar uma coisa? Quando você tiver um canal, tiver precisando de ajuda, me fala. Porque eu vou ficar te devendo essa? Pô, eu preciso de moral aqui no canal, porque toda hora eu tô postando notícia. Eu preciso de alguém que faça assim, ó, um clique, custa nada. Tem gente curtindo cada coisa, gente. E notícia é notícia, é informação, é riqueza. O cara sair informado daqui, sabe? E se você chegou aqui foi porque você curtiu a notícia que eu achei pra você. E eu vou achar outras. Daqui uma hora tem outra notícia, de hora em hora. Amanhã tem um monte. Eu vou postar uns 5.000 notícias esse ano, ou mais. Porque notícia não para, né? Mas tem que rolar uma moralzinha, né? Um comentário. E digo mais, se você se inscrever e comentar, eu vou automaticamente aqui já, ó, sobe uma notificação pra mim, alguém comentou. Aí eu vou comentar.
Você quer ver? Comenta aí pra você ver.